o anjo que fica sobre o ombro esquerdo, ele vai anotar todas as coisas, os erros que a gente faz. Não significa que esses anjos, um seja bom e o outro seja ruim, não. A crença nos anjos. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja com todos. Hoje nós vamos falar sobre o segundo pilar dos pilares da fé. Os pilares da fé, como já expliquei em vídeos anteriores, são a base da religião islâmica, e os pilares da fé são a parte teórica, o conhecimento, a convicção no Islã, o que faz a pessoa praticar o Islã de forma correta, mas ela precisa ter uma crença correta, uma convicção correta. E o segundo pilar é crer nos anjos. Quando nós muçulmanos falamos crer nos anjos, estamos dizendo crer na existência deles, na missão deles, na função deles, o que eles representam, o que eles fazem, e não crer como sendo um tipo de adoração. Pedir aos anjos, crer que eles possam fazer um trabalho, algo que somente Deus possa fazer. Então nós, muçulmanos, cremos na existência deles, cremos que a matéria-prima da criação deles é a luz. Deus fez os anjos para uma certa missão, que é adorá-lo, cumprir as suas ordens. E por isso que os anjos, para nós muçulmanos, eles não têm sexo, eles não têm livre arbítrio. A função deles é somente adorar a Deus, cumprir as funções determinadas para eles. Qual o número de anjos? É infinito. Somente Deus sabe o número de anjos que existem. Porém, sabemos, através das narrações proféticas, através dos ensinamentos islâmicos, que cada anjo tem uma função. Então, por exemplo, você tem o anjo da morte, você tem o anjo Gabriel, que é o incumbido de levar as mensagens, as revelações divinas aos seus mensageiros. Foi ele que falou com a Virgem Maria, que a paz de Deus esteja com ela. Temos o anjo das montanhas, o anjo da chuva, os anjos da chuva, o anjo do vento, e assim os anjos da proteção, os anjos que estão sobre os nossos ombros, da direita e da esquerda. Todos os anjos são bons. E exemplo disso, o anjo da direita que fica sobre o nosso ombro direito, ele vai anotar tudo que a gente faz de coisas boas. E o anjo que fica sobre o ombro esquerdo, ele vai anotar todas as coisas, os erros que a gente faz. Não significa que esses anjos, um seja bom e o outro seja ruim, não. Todos são bons, todos são cumpridores das ordens de Deus, todos são obedientes a Deus. Porém, cada um tem a sua função. Nós somos proibidos de adorá-los, de fazer promessa para eles. Eles existem simplesmente para uma certa função, tem uma certa missão na sua existência. Quando nós falamos crer nos anjos, está também aqui embutido outras crenças, outros credos, outras convicções. Quais são essas? Crer que também Lúcifer, Satanás, em árabe chamamos de Iblis, ele é uma criatura de Deus também e foi criado da labareda do fogo. Portanto, para nós, cremos na existência de Satanás, cremos na existência de Lúcifer, que é o mesmo para nós, Iblis, porém a matéria-prima dele é o fogo. E ele tem o livre-arbítrio, Então, para nós, Satanás não é um dos anjos. Ele vivia na terra e cumpria todas as ordens de Deus. Ele era um grande adorador a Deus, porém, quando Deus ordenou que ele se prostrasse, quando criou Adão, e ordenou que ele se ajoelhasse em respeito ao conhecimento de Adão, Satanás se tomou pelo orgulho e não obedeceu a Deus, porque ele fez uso do seu livre arbítrio. E aí ele foi expulso do reino dos céus e veio para a terra novamente. Então ele vivia na terra, adorava a Deus, e por ele nunca ter pecado, Deus o elevou ao céu para viver junto com os anjos. Então ele não era um dos anjos, mas convivia com os anjos. Quando ele pecou, quando ele se tomou pelo orgulho, ele foi expulso dessa convivência com os anjos. Ele se parecia com os anjos no comportamento. Então ele foi expulso e veio para a terra. E existem várias histórias sobre isso, várias passagens que não cabem nesse vídeo. Numa outra crença que nós acreditamos, quando fala-se cremos nos anjos ou crer nos anjos, também embute-se aqui, também entende-se aqui que
crer que Adão foi criado, que o ser humano foi criado da argila, da terra. E também tem o livre-arbítrio. Então, o ser humano tem o livre-arbítrio, Satanás e sua prole, os seus descendentes, também têm o livre-arbítrio, e os anjos não têm o livre-arbítrio. Quando dizemos cremos nos anjos, está subentendido que é crer em tudo isso que eu disse, e no final Deus é o Criador de tudo e de todos. Que a paz de Deus esteja com ele, esteja com todos nós.